lá, agora 12h31, hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro e está no ar a partir de agora o Meio-Dia Catarina. Nós ficaremos juntos até 1 da tarde. Você pode e deve participar ao vivo do nosso programa, viu? Para isso, temos as nossas ferramentas nas redes sociais, onde através delas, qual você tem crítica, sua sugestão, enfim, a sua opinião dos assuntos que estarão sendo divulgados hoje aqui no programa, que serão apresentados no programa já na sequência. Então, através de Twitter e Instagram, você pode interagir conosco em @Meio-Dia Catarina. Também temos a nossa fanpage no Facebook, /Meio-Dia Catarina. E além disso, nosso WhatsApp. Muita gente hoje, é a rede social que eu acredito que mais usa, né? O WhatsApp no 489-9608-7554. Tiago, vai ter sorteio, né? Não é sorteio, nunca foi, né? Pois é, te peguei, isso. Te peguei, viu, amor? Também. Tô atento. É o seguinte, ó, vai ter presente pra você que nos acompanha na nossa fanpage. Então, não curtiu ainda a nossa fanpage? Vai lá e curta. /Meio-Dia Catarina. Vamos lá, então? Olha só, e dia após dia, o noticiário brasileiro é preenchido, basicamente, com denúncias de corrupção e prisões de políticos, grandes empresários e servidores públicos. E Florianópolis amanheceu nessa quinta-feira com a notícia da prisão do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a nossa colega Cibele Fábio, que estava até agora há pouco na sede da Polícia Federal, aqui na capital, para onde o reitor e outras pessoas foram levadas. Boa tarde, Cibele. Muitas contradições sobre a prisão, se era condução coercitiva, se era prisão temporária, enfim. Mas o que você conseguiu apurar lá na sede da Polícia Federal? E quem são essas pessoas presas? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que acompanham o Meio-Dia Catarina. Sim, como você disse, eu acompanhei durante toda a manhã a coletiva de imprensa dada pela Polícia Federal, juntamente com a Corregedoria Geral da União e também o Tribunal de Contas da União. Em princípio, quando a gente chegou lá, não estavam sendo confirmados os nomes em relação a quem foi preso, quem foi levado de maneira coercitiva a prestar depoimento, mas a Polícia Federal confirmou a prisão preventiva de José Carlos Cancellier de Olivo, reitor da Universidade de Santa Catarina. Os demais nomes a polícia prefere manter ainda em sigilo para não atrapalhar as investigações, mas deixou claro que as prisões feitas, e foram 7 na manhã de hoje, foram todas relacionadas a pessoas que tinham vínculo direto às atividades ainda em exercício e por isso as prisões foram feitas assim como a do reitor. Os demais que já não tinham vínculo direto com a universidade nesse momento foram levados de maneira coercitiva para prestar depoimento. Os detalhes foram passados pela delegada responsável pelas investigações. A gente acompanha agora na reportagem. Luiz Carlos Cancellier de Olivo, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, foi uma das pessoas presas no início da manhã durante a operação da Polícia Federal. Segundo a polícia, ele foi detido por tentar barrar a investigação interna que ocorria na UFSC. A ação desarticula uma organização criminosa que teria desviado dinheiro em cursos de educação à distância oferecidos pelo programa Universidade Aberta do Brasil, da UFSC. As medidas que foram pedidas e deferidas judicialmente e cumpridas nessa data foram visando essencialmente atingir e tirar o acesso às pessoas que de alguma forma comandavam esse esquema à hora investigado. Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de prisão, 16 de busca e apreensão e 5 de condução coercitiva. Desde 2011, estariam sendo desviados cerca de 40 milhões de reais na forma de bolsas, direcionadas a centenas de pessoas que nada têm a ver com a Universidade Federal de Santa Catarina, além da contratação de serviços superfaturados. Deslocamento de professores, no caso de aluguel de carro, contratação de serviços de gráficas, pagamentos de diária, somatórios, diversas fragilidades, irregularidades que foram apontadas, gerou a desconfiança da controladoria. Esses fatos já vinham acontecendo há algum tempo. Nós estamos levantando toda a extensão em termos de beneficiários desse esquema.
Todos os envolvidos terão ampla oportunidade de apresentar seus esclarecimentos ante tudo aquilo que nós levantamos. As investigações da Polícia Federal começaram a partir dos relatórios da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. As irregularidades já vinham sendo identificadas pelos órgãos e também pela Corregedoria Geral da UFSC. Durante a coletiva de imprensa na sede da Polícia Federal, o pró-reitor da universidade falou sobre a operação. Algum entendimento diferenciado no pagamento de bolsas, e talvez essa seja a razão do dos lucros, mas interessa para a Universidade Federal de Santa Catarina transparência. Esta etapa da operação foi realizada em Florianópolis, Itapema e Brasília, no Distrito Federal, com cerca de 100 policiais federais. As investigações ainda estão em andamento. Em nota, a Universidade Federal de Santa Catarina disse que foi pega totalmente de surpresa com a prisão de José Carlos Cancelier de Olivo, o reitor da universidade. Disse também que a administração central tinha total conhecimento das apurações que vinham sendo feitas e que também sempre preza pela transparência e colabora para que tudo seja esclarecido. E a partir de agora, aguarda informações a respeito da operação vindas da Polícia Federal. Gustavo. Ok, Sibeli Fávaro, obrigado pelas informações e uma boa tarde para você, viu? Boa tarde. Mais um caso, né? Não para. A gente liga a TV, você de casa ligou a TV certamente para acompanhar o noticiário e, de novo, casos de corrupção. Aí, sem fazer qualquer tipo de juízo, né? Até por conta da tal presunção de inocência e tudo mais, né? Até que se prove o contrário, o cidadão extremamente inocente. Mas não quero nem avaliar isso. O que eu quero dizer é exatamente, dia após dia, sistemática ações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que diga são órgãos onde a gente deve um respeito enorme pelo trabalho isento que fazem. E há quem critique ainda, né? Não sei como, mas enfim. E aí a gente observa que, dia após dia, né, a situação extremamente sistemática não muda. Não muda. A corrupção, ela simplesmente não muda. E mais, e o discurso também não muda, né? Todo mundo que é pego e diz, não fiz nada, não, sou inocente. Eu só quero saber, eu vou ficar com essa pergunta agora, eu só quero saber quem é o grande autor de toda essa mentira. Né? Porque deve ter alguém por trás. Não é possível que alguém vai fazer alguma coisa, todo esse pessoal da Polícia Federal e tal, do Ministério Público Federal, resolveram assim, num grande grupo, conspirar contra. Deve ser uma pessoa só conspirando contra porque quer se livrar de uma bucha. Né? E quanto mais mexe, mais fede. Coisa impressionante, rapaz. E a Polícia Civil de Canoinhas, no norte do estado, deflagrou na manhã de hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa que atua dentro e fora do sistema prisional. Foram cumpridos 64 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão. Também foram feitos 3 autos de prisão em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. De acordo com o delegado Rui Orestes, responsável pelas investigações, esta ação está ligada diretamente aos atentados contra agentes públicos e prédios da segurança pública aqui de Santa Catarina, que aconteceram recentemente. E moradores da pequena cidade de Videira, no meio oeste do estado, têm motivos de sobra para se preocuparem caso não estejam em dia com os impostos do município. A prefeitura da cidade quer arrecadar os valores devidos pelos contribuintes. Quem for notificado e não pagar a conta poderá ter o nome negativado e encontrar problemas no comércio da região. A dívida ativa do município de Videira cresce a cada ano e muitas pessoas nem sabem que estão em débito. Pensando nisso, a partir desta semana, os protestos serão emitidos pelo tabelionato de notas e protestos para tentar recuperar parte destes valores. O não pagamento da dívida pode tornar o devedor inadimplente. Uma nova sistemática de encaminhamento, então, para a cobrança da dívida, das pendências que os contribuintes, tanto pessoa física quanto jurídica, têm junto ao município. É permitido hoje ao município usar essa cobrança extrajudicial, ou seja, a cobrança através do cartório das pendências de todos os tributos, as taxas. O setor de tributação do município de Videira estima que a dívida ativa do município gera em torno de 15 milhões.
Valor este que poderia estar sendo investido em educação, saúde, transporte, segurança, proporcionando uma melhor qualidade de vida. O primeiro passo é ir até a prefeitura para regularizar a situação. Caso não possa quitar, é importante verificar a possibilidade de parcelamento. Um alerta só que a gente faz é assim, as pessoas que porventura receberem essa notificação do cartório, elas precisam fazer o pagamento no cartório. E aí, isso vai ensejar também o pagamento de algumas taxas, emolumentos que se tem lá. Se a pessoa não tem condições de fazer a quitação disso, ela pode procurar o setor tributário, que vai ser orientada quanto às possibilidades de parcelamento disso que tem, e aí, isso sendo feito e sendo comprovado o pagamento dos emolumentos lá no cartório, a gente vai dar baixa. Decorridos os prazos estipulados e a pessoa não manifestando, não pagando, ele é protestado. Muito bem, olha só, aí tem dois casos que a gente precisa refletir sobre esses atrasos de pagamento. O primeiro deles, que aí pode ou não afetar, ou seja, também o que ocasiona lá em Videira, a pequena cidade catarinense, que é a questão da crise econômica, né, que o Brasil vive e, consequentemente, o desemprego. Né, e aí as pessoas têm outras prioridades, como a questão de se alimentar e manter a saúde em dia, né, fato. Ok, esse pode ser um dos sintomas. E até porque a recuperação do emprego em qualquer... Porque daí você fala, mas é a retomada econômica que estão falando. O emprego é a última coisa sentida em qualquer situação de retomada econômica. É a última ponta da corda que vai, de fato, mostrar uma recuperação. Uma outra situação, que daí eu tenho certeza que não faz parte do município de Videira, onde lá os administradores são competentes, que é a questão de o contribuinte se sentir extremamente desprestigiado e não ver no pagamento de impostos o retorno dos serviços. Tá? Porque no Brasil é muito comum que a gente pague plano de saúde, quem tem condições, né, tem que levantar a mão para o céu, pague plano de saúde, paga escola particular, paga seguro do carro, tudo uma forma de imposto dobrado, né? Porque você já paga para ter isso, e de qualidade, né? Está na Constituição. Mas, enfim, não acontece. E aí, claro, algumas pessoas têm se rebelado também, tamanho escândalo de corrupção no Brasil, e acabam não pagando o IPTU. Mas é bom lembrar que não é uma coisa que vale a pena, viu? Não vale a pena porque você vai se incomodar, e aí vai alegar isso para o juiz? Não vai poder alegar isso para o juiz, né? Porque tem que pagar. Mas que, de fato, é triste, pelo menos eu pago, viu, com tristeza o meu IPTU. Eu pago tristeza. Porque não vai retornar em serviço, pelo menos não ter retornado, né? Pelo contrário, só tem piorado. Veja a seguir, Chape e Flamengo fazem o primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana e goleiro carioca fecha o gol. Mas eu pago meu IPTU, hein? Vai ficar bem claro. E a segundona do estadual já tem o campeão do retorno com uma rodada de antecedência. E ainda hoje você vai acompanhar muito mais aqui no Meio Dia Catarina. Meio Dia 44, a gente volta já. Meio Dia Catarina. Oferecimento. Muito bem, voltamos com o Meio Dia Catarina. Aproveitar para abrir espaço para quem interage conosco através das redes sociais. Grande abraço para o Felipe Trotti, para o seu Isaac, que nos acompanha. Obrigado, pessoal, aí. Também o Emerson de Tijuquinhas mandou mensagem dizendo assim, ó: parabéns pelo programa, gostaria que mandasse um beijo para minha filha Emanuele. Então, um beijo para sua filha Emanuele aí, para o Emerson de Tijuquinhas. Obrigado pela audiência que está nos acompanhando. Lucas Medeiros, quase o nosso Luquinha, né? Que é Lucas Medeiros Miranda, né? Então, sou Lucas Medeiros de Palhoça, assisto Meio Dia Catarina. Parabéns, muito bom programa, muita informação. Valeu, Lucas, obrigado. Boa tarde, senhor Gustavo. Diz aqui, obrigado pelo senhor, hein? Pô, senhor, mo. Pelo trajado, hein? Pelo traje? Ah, então tá, então pode chamar de senhor. Quer dizer então que o senhor se veste bonitinho assim? Ah, o senhor geralmente ele está sempre elegante. Então. Obrigado. Boa tarde, senhor Gustavo. Pede à Prefeitura de São José dar uma atenção na rua Armelindo da Silveira, pois a rua parece um lixão. Só não colocou o nome dele ali. Se puder mandar o seu nome, além disso, viu? Manda pra gente também uma foto ou um vídeo da rua, que a gente coloca no ar aí.
A gente coloca e faz o registro, tá bom? Vamos lá de futebol então, porque ontem nós tivemos Copa Sul-Americana e segundona do Catarinense, mas a gente começa falando sobre a Copa Sul-Americana. Oitavas de final é o jogo de ida, 7h15 da noite, ontem começou a partida com Alan Ruschel em campo, hein, Mu? E jogou bem, foi aplaudido pelo futebol, porque jogou bem. Chapecoense e Flamengo ficaram no 0-0. Os detalhes do jogo, que teve como destaque o goleiro rubro-negro, se acompanha agora. Quem chegou com perigo foram os visitantes neste chute de Guerreiro. A Chapecoense respondeu com Alan Ruschel, que chutou cruzado, mas Diego Alves defendeu. No segundo tempo, Hever tentou de cabeça, mas Jandrei fez uma boa defesa. Penídia arriscou de longe, Diego Alves fez a defesa. A bola sobrou para Reinaldo, que desperdiçou. Luiz Antônio chutou cruzado e mais uma vez Diego Alves salvou o rubro-negro. Neste lance, Paquetá quase surpreendeu Jandrei. Canterros mandou para Penídia, que chutou cruzado, mas a bola foi para fora. A Chapecoense conseguiu esquecer a má fase do Campeonato Brasileiro e fez uma partida diferente do que os torcedores estavam acostumados a assistir, mas não conseguiu vencer o Flamengo e a partida terminou em 0-0. A gente não pode se empolgar, jamais pensar em alguma coisa além do jogo de hoje, mas eu acho que todo mérito para a rapaziada que abraçou a causa, sabia do momento que a gente vinha atravessando e se entregaram ali dentro, como sempre fizeram, e foi mais uma resposta bacana deles. Após a tragédia, esse foi o primeiro jogo oficial de Alan Ruschel. Superei, como eu te falei antes, eu superei a minha expectativa, né? Me senti bem no jogo, agora jogo a responsabilidade com o outro do lado, né? O próximo jogo. Estamos felizes por esse momento, cara. Que a gente vai realizado. É até difícil de explicar a sensação que eu estou sentindo, cara. Olha, sem sombra de dúvidas, né? Alan Ruschel, Neto e o... escapou o nome do goleiro, me ajuda. O Alan Ruschel, Neto e o Jackson Foman. Os três, sem sombra de dúvidas. Dá um filme a história deles, né? Que reviravolta, né? O cidadão à beira da morte... volta a jogar futebol em alto nível na Série A do Campeonato Brasileiro, que certamente vai ser aproveitado aqui numa competição internacional. Voltou jogando lá contra o Barcelona, naquele amistoso. Enfim, que história de vida. Vamos falar agora então da Série B do Campeonato Catarinense. Tivemos ontem a 8ª rodada, ou seja, a penúltima do retorno, a última fase de classificação. Nós tivemos ontem, olha aí, o Barra meteu 6 no Operário de Mafra, hein? Olha o Barra aí. Concórdia, 4-1 no Jaraguá. Guarani e Marcílio Dias ficaram em 2-2. Ercílio Luz venceu o Juventus, a Juve do Norte por 2-0 e o Camboriú empatou com o Fluminense em 0-0. Vamos dar uma olhadinha agora na classificação do retorno, lembrando que ele tem mais uma rodada para ser realizada. No retorno, o campeão já está definido porque ninguém chega mais, é o Concórdia, tem 20 pontos. Então é o seguinte, vou seguir com a classificação, né? O Barra não chega mais, ficou na segunda posição no retorno, pode perder aí para o Marcílio Dias. E o Guarani de Palhoça também está ali na briga. Aí depois vem Ercílio Luz, não tem mais chance nenhuma. Camboriú, Fluminense, Juventus, Operário de Mafra e Jaraguá. Ou seja, pessoal, os 4 times que vão disputar a segunda fase do Campeonato Catarinense, a segunda divisão, já estão definidos. Os times são o Concórdia, campeão do retorno, o Ercílio Luz, campeão do turno, o Marcílio Dias e o Guarani. Esses são os times. Por que não o Barra? Porque a pontuação geral do Barra não é boa. Inclusive, até vou dar uma olhada aqui na classificação geral do Campeonato Catarinense da segunda divisão. Vamos lá, que é do turno a geral. A geral nós temos na primeira posição o Concórdia, do técnico Mauro Ovelha, né, o Galo do Oeste. A segunda posição é do Ercílio Luz. Depois o Marcílio Dias e o Guarani. O Camboriú tem 28 pontos, o Guarani tem 31. No saldo de gols, o saldo do Camboriú é melhor. Número de vitórias, vai empatar. Aí se o Guarani ganhar e o Camboriú também ganhar, o Camboriú não consegue mesmo com saldo superior, porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Porém, se o Guarani perder e o Camboriú ganhar, aí sim quem entra é o Camboriú. Então tem apenas uma vaga aberta, né, para essa próxima fase do Campeonato Catarinense. Concórdia, Ercílio Luz, Marcílio Dias garantidos na próxima fase.
A última rodada a gente tem, vamos mostrar ali já. Aí depois, Guarani e Camboriú brigam pela última vaga. E só, o Barra tem 27 pontos, não chega mais. A última rodada, seu Mu, para você, pessoal de casa, todo mundo que está querendo saber, a última rodada que vai acontecer já nesse fim de semana, a rodada número 9 do retorno. Chegando nela, vamos lá com calma. Ó, Barra e Guarani, Guarani jogando fora, Barra que meteu 6 nessa rodada. E o Camboriú, que é o outro jogo que interessa, joga com o Jaraguá, fora. É parada dura pro Guarani, hein? Guarani vai ter que jogar fora. Exatamente. Nosso Bugre Palhocense vai ter que jogar a bolinha redonda para conseguir chegar na próxima fase da segundona, que acontece, como eu disse, a última fase de classificação, o último jogo, vai acontecer a última rodada nesse fim de semana. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, que interage conosco. Boa tarde, Gustavo. O França, quem pergunta, o França aqui do Rio Grande, em Palhoça. Diz assim, boa tarde, Gustavo, quero saber agora se o Avaí vai ou não vai. Olha, França, infelizmente já não tem bola de cristal, mas o que eu posso dizer é o seguinte, né, Mu? Eu tenho observado que o Avaí deu uma bela de uma melhorada, tanto que agora já não está mais no Z4, e mais, hein? É inadmissível que no domingo nós não tenhamos na ressacada um público superior a 10 mil pessoas, viu? Não pode ser menos do que isso. Menos que 10 mil espectadores lá na ressacada, não dá nem para se cogitar pela campanha que está fazendo, pela recuperação do time e principalmente pela sequência de bons jogos, não. O pessoal tem que acordar cedo, ir lá, é um horário bom, é 11 da manhã, é contra o Atlético Mineiro, um super time, então é um bom atrativo, né, Mu? O cara acorda cedo, vai lá, assiste Avaí Atlético Mineiro, logo depois do jogo já sai, vai almoçar com a família, enfim, é uma atividade bem legal para você fazer no domingo pela manhã e, claro, ajudar o seu time, incentivar, ir lá e apoiar, independente do resultado, porque o Atlético Mineiro é um time duríssimo, com certeza um jogaço na ressacada teremos nesse domingo a partir de 11 da manhã entre Avaí e Atlético Mineiro. Figueirense também tem aniversário duro, né, meu? Figueira vai jogar com o Internacional lá no Beira-Rio em Porto Alegre. Você vai mandando seu recado pra gente aí através do nosso WhatsApp, a gente vai uma rápida parada, depois do intervalo tem muito mais por aqui, claro, dando destaque sempre pra nossa interatividade. Agora 12h55, meio-dia Catarina volta já, vamos sair de pontos, vamos dar uma olhadinha então. Os pontos Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, nesse momento, o maior registro de fluxo de veículos é na ponte Pedro Ivo Campos, porém a Colombo Salles também com fluxo pouco normal para o horário. Ambas sem pontos de retenção, tanto para entrar na ilha como para sair. Nesse momento você encontra então facilidade no trânsito da capital. Mídia Catarina volta já. Meio-dia 58. Em novembro, Florianópolis vai se tornar cidade irmã de um município norte-americano. E qual o objetivo disso? Descubra então na reportagem de Lucas Miranda. A distância é grande, 6.863 quilômetros. Mas Florianópolis e Fort Lauderdale, na Flórida, têm suas semelhanças. São cidades parecidas, né? O tamanho também é uma cidade pequena, com um forte atrativo turístico voltado às belezas naturais e o mar, né? Que a gente precisa explorar um pouco mais. E eles têm muito interesse em ver os nossos empreendimentos lá. A própria área de tecnologia deles é tão desenvolvida como a nossa. Então, tem empresas lá e empresas aqui que poderiam estar conjuntamente trabalhando. Acho que nós temos condições de nos conectar. Um encontro de lideranças da cidade norte-americana e da capital catarinense definiu um calendário de conversas. E em novembro, o prefeito Jean Loureiro deve ir à Flórida para firmar o compromisso. Florianópolis e Fort Lauderdale vão se tornar cidades irmãs. O objetivo dessa nova irmandade é explorar potenciais em comum das duas cidades. Só que em relação ao aproveitamento de uma dessas vocações, a irmã norte-americana tem bastante a ensinar à irmã brasileira. A infraestrutura para o turismo náutico é absurdamente evoluída. Eles receberam num só dia 80 mil turistas vindo de navios. Então as estruturas são de grande porte. Existe toda uma indústria que trabalha para isso. Existem universidades que formam pessoas para trabalhar com isso. E a gente está começando a engatinhar nesse processo de trabalhar a questão do turismo náutico, tanto a parte de marinas quanto a parte de cruzeiros. Justamente por esse desenvolvimento náutico que existe em Fort Lauderdale e que pode ser replicado em Florianópolis, um dos primeiros passos dessa parceria é buscar investimentos vindos de lá para a realização de projetos como a restauração de trapiches e a realização da marina da Beira-Mar Norte. O principal objetivo é buscar investidores e buscar know-how
que Fort Lauderdale tem na área de turismo náutico. Nós precisamos de muitos investimentos para construir a nossa marina da Beira-Mar Norte, precisamos de investimentos nos nossos trapiches, nos nossos piers, e além disso a cidade de Fort Lauderdale é a cidade que mais recebe, ou das cidades que mais recebem turistas de cruzeiro no mundo. Então eles têm um know-how bastante importante e essa experiência, essa expertise que eles têm na gestão de cruzeiros marítimos e do turismo náutico como um todo vai ser muito importante para essa guinada que Florianópolis quer fazer olhando para o mar novamente. Rapidinho, último comentário, disso isso aí não me cortar, por favor, olha só. Eu pensava que a história do trapiche, né, tem que ser um negócio absurdo, gigante e tal. Eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade, Portugal, né, que recebe transatlânticos, trapiche. É ridículo o negócio de tão pequeno. É uma incompetência Florianópolis, não tem um trapiche, eu vou te falar, hein? Jesus Amaior, um troço tão simples de se fazer e vai desenvolver a região que se diz capital turística do Mercosul, né? É difícil de fazer um trapiche, hein? Eu pensava assim que era absurdo o negócio. O Meio-Dia Catarina de hoje fica por aqui para você. Uma ótima tarde de quinta-feira e até amanhã a partir das 12h30. Tchau!